tudo bem com vocês? Hoje eu vou ajudar vocês a estudar um pouco pro vestibular. Meu nome é Maria Clara Bispo e eu vou explicar para vocês da Revolução Chinesa de 1911. Bem, o Império Qing foi marcado por diversas invasões estrangeiras no século XIX. Houveram 4 grandes batalhas que fizeram com que a China tivesse que ceder seus territórios e concessões aos estrangeiros. Essas batalhas foram 2 guerras do ópio, a Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. Nas guerras do ópio, a China perdeu parte de seu território de Hong Kong para os estrangeiros e também foi obrigada a abrir seu comércio. Seu comércio começou a ser internacional, além de ter a exigência dos ingleses de ter livre circulação sobre a China. Já para o Japão, a China perdeu os territórios de Manchúria e a ilha de Taiwan, que é a Ilha Formosa. Essa perda foi decisiva para a perda do poder da China sobre a Coreia também. Na Guerra Russo-Japonesa, a China ela foi obrigada pelos ingleses a ceder o Nordeste deles. Os ingleses estavam obrigando eles a ceder o território do Nordeste deles. Aí, além disso, teve também a Guerra dos Boxers, que foi um evento muito importante, que tinha como objetivo impedir a invasão desses estrangeiros na China. Com todos esses eventos, alimentaram no país correntes nacionalistas, além de pensamentos revolucionários. Bem, o Império Qing ainda tentou, em 1906, uma nova constituição para tomar o poder do povo, controlar o povo, também com mudanças nas forças armadas e até a descentralização do poder. Em 1905, o líder Sun Yat-sen criou o Partido Nacionalista, chamado Kuomintang, que se opunha à monarquia e principalmente à liderança europeia sobre o país. E aí, nisso, o declínio foi inevitável e a Aliança Revolucionária ganhou e o Império foi derrubado, A revolta nacionalista, que teve grande referência socialista, só teve êxito em 1911. Mas não foram todos que gostaram disso. Os proprietários rurais e os comunistas se opunham e perseguiam para que isso acabasse, Já que eles não gostavam disso, só piorou quando o líder Sun Yat-sen faleceu em 1925. E em 1927 liderou o general Chiang Kai-shek, que a perseguição ficou pior ainda. E depois de anos e anos de conflitos, os comunistas liderados por Mao Tse-tung conseguiram o poder da China em 1949. Isso é sobre a Revolução Chinesa, de 1911. E agora eu vou falar um pouco sobre a Revolução Chinesa de 1949. A Revolução Comunista de 1949 teve início com uma tomada de poder por parte dos comunistas. O Partido Comunista Chinês, também é conhecido como PCC, foi oficializado por Mao Tse-tung, que foi eleito chefe do país e governou até o ano da sua morte. Esse período ficou conhecido como a Era do Mao Tse-tung e aconteceu entre os anos de 1949 até 1976. A partir desse momento, diversas reformas foram sendo estabelecidas para que a China se tornasse um país comunista. E dentre as mais importantes nós podemos citar o controle do Estado na economia e a coletivização das terras por meio da reforma agrária. A situação do país estava precária, as pessoas estavam insatisfeitas, a fome e o desemprego estavam cada vez mais altos. Em 1950, então, a China acabou tomando a região do Tibete. A China comunista, ela também teve um papel super importante na Guerra da Coreia, que aconteceu de 50 até 1953, sendo aliada da Coreia do Norte, que também é comunista. Apoiada pela União Soviética, a China passou por diversas mudanças sociais, sendo elas a emancipação das mulheres e a igualdade entre os sexos. O projeto denominado O Grande Salto para Frente foi proposto em 58, anos depois do famoso comunista Stalin. E o plano desse projeto era principalmente modernizar o país e também, consequentemente, melhorar sua economia. Porém, o projeto acabou fracassando, o que provocou revoltas e a morte de milhares de camponeses por meio da fome. Além disso,
a economia estava cada vez mais enfraquecida e desorganizada. Então, em 1966, foi organizada pelo líder Mao Tse-tung a Revolução Cultural Chinesa, que pretendia recuperar a ideologia do país depois do projeto que fracassou e a morte de milhares de pessoas. Esse projeto terminou com a morte do chefe em 76 e após isso a China propôs a sua abertura econômica através de outros países do mundo. É isso. Quanto às causas da Revolução Cultural Chinesa, temos a suposta influência capitalista no comando do governo, a péssima imagem de Mao Tse-tung perante a opinião pública após o fracasso do programa econômico Salto para Frente, e o aumento da influência dos opositores do maoísmo na política, que é também chamado de pensamento de Mao Tse-tung. Uma das consequências da Revolução Cultural foi a quase destruição do sistema educacional do país, desde a educação básica até a superior. Isso ocorreu por conta da intensa perseguição contra os professores naquele país, e existem até dados que comprovam isso. Além disso, o caos trazido pela Revolução afetou a economia chinesa. Um dos exemplos é a indústria, que teve uma queda na sua produtividade. E muitas pessoas também sofreram com humilhação pública, agressões físicas, trabalho forçado, entre outros, e isso resultou na morte de 34 mil pessoas. Atualmente, a Revolução Cultural é como uma espécie de tabu na China, sendo um assunto pouco estudado nas escolas básicas e até mesmo em nível superior. E somente 2 anos depois da morte de Mao Tse-tung, que o governo chinês reconheceu os erros cometidos durante a Revolução e iniciou reformas políticas para tentar corrigir as falhas geradas. Um de seus objetivos era a abertura econômica mediante a intervenção do Estado, permitindo a entrada de capital externo de forma controlada.